Boa noite. Vereador Indiomar solicita esclarecimentos sobre o processo licitatório da segurança. Essa licitação já faz tempo que teve e envolve muitos funcionários, mais de 100 vigilantes. Já Regina Costa dos Santos quer informações sobre o atendimento das crianças com deficiência nas escolas da rede municipal. Se queremos avançar numa escola educadora, numa cidade educadora, numa escola inclusiva, a gente precisa possibilitar que a gente tenha aí o aparato de recurso humano para atender da melhor forma esses alunos e alunas. OAB Passo Fundo completa 90 anos com homenagem do Poder Legislativo. Em nome da mesa diretora, o vereador Wilson Liu ocupou a tribuna e resgatou um pouco da história da OAB Passo Fundo. Destacou a importância da OAB para a sociedade, ressaltando o papel fundamental do advogado, inclusive na construção de leis do Legislativo. Conscientização e combate ao linfoma é tema da campanha Agosto Verde Claro. A gente sabe que algumas coisas estão relacionadas, exposição a agrotóxico, já ter feito quimioterapia para outro tipo de câncer antes são fatores de risco, mas a gente não tem essa associação clara, por exemplo, como é a do câncer de pulmão. Então a informação para as pessoas através dos sinais, sintomas do linfoma e com as campanhas de conscientização certamente são muito importantes. Os vereadores Indiomar dos Santos e Regina Costa dos Santos acabaram de protocolar 2 pedidos de informação. Os documentos serão encaminhados ao Executivo Municipal. Essa licitação já faz tempo que teve e envolve muitos funcionários, mais de 100 vigilantes. Então, os vigilantes estão preocupados, a comunidade está preocupada, né? E nós também, nós queremos saber como está o andamento. Né? O que houve, se a empresa que ganhou a licitação, por que não assumiu ainda, né? Que por enquanto está meio vago para nós as informações. Então que seja feito por escrito, para os vereadores aqui analisar, como nós somos fiscalizadores, nós temos que estar por dentro sobre as licitações do nosso município. Esse é um problema que vem sendo recorrente, né? Infelizmente, na rede municipal, continua a falta de monitores para atender os alunos incluídos. Essa semana, nosso gabinete recebeu uma denúncia de falta de monitor, uma situação assim séria, né, voltada à questão inclusive da higiene, né, das crianças com deficiência, desse acompanhamento diário. Então precisa se avançar nessa pauta. A gente fez o pedido de informação ao encontro de poder contribuir em estar pensando uma alternativa. Não dá mais para continuar da forma como está. Aqui no município, os jovens que são contratados são estagiários, a questão da formação, que é algo que não vem avançando, então muitos sem formação, sem a experiência, e acaba que muitos desistem justamente pela falta, inclusive, do reconhecimento financeiro. Então a gente precisa de dados, a gente precisa saber hoje quantas crianças incluídas a gente tem na rede municipal, quantas dessas necessitam dos monitores e quantos monitores nós temos, porque é só fazer uma visita em uma escola municipal, a gente vai ver aí 30, 60 crianças incluídas e 2, 3, 4 monitores. O número não corresponde à necessidade. Então estamos aí recebendo essas denúncias e vamos estar aprofundando esse tema, inclusive propondo algumas medidas para a administração municipal. Não dá para continuar assim. A inclusão, ela é muito importante, mas ela precisa acontecer com qualidade. Sempre digo, Paulo, e aqui venho mais uma vez reafirmar, se queremos avançar numa escola educadora, numa cidade educadora, numa escola inclusiva, a gente precisa possibilitar que a gente tenha aí o aparato de recurso humano para atender da melhor forma esses alunos e alunas. Na última semana, aconteceu uma sessão solene onde o Legislativo homenageou os 90 anos da OAB Passo Fundo. A iniciativa partiu da mesa diretora. Em nome da mesa diretora, o vereador Wilson Liu ocupou a tribuna e resgatou um pouco da história da OAB Passo Fundo. Destacou a importância da OAB para a sociedade, ressaltando o papel fundamental do advogado,
inclusive na construção de leis do Legislativo. Nós estamos numa casa legislativa e a casa legislativa ela não funciona sem a participação dos advogados e advogadas. E esta Casa Legislativa não podia se furtar a prestar essa homenagem, esse reconhecimento ao órgão que os representa, que é a OAB, a subseção de Passo Fundo, 90 anos de história, e mais, a estruturação toda da vida em sociedade passa pela discussão das legislações na Casa Legislativa e passa também pela preservação do Estado de Direito, que os advogados e advogadas e a OAB têm um papel preponderante. E, acima de tudo, a OAB tem um papel especialíssimo na construção, no fortalecimento e no amadurecimento da democracia. Se a gente for só analisar, fazer um recorte da história, pega a Constituinte de 1985, que resultou na Constituição Federal que rege hoje o nosso país, que é a Constituição Federal de 88, sem a OAB ela não seria o que ela é hoje. A OAB teve papel absolutamente preponderante naquele momento histórico que mudou totalmente a história política do Brasil. Então, mais do que justa essa homenagem. Eu queria, como presidente, parabenizar todos os advogados, que quem seria nós sem os advogados, né? E principalmente aqui na Câmara, que nós dependemos muito de leis, né? A gente vê a importância do nosso advogado. A gente tem várias comissões e a gente depende muito, né? Muito dos advogados. Então, parabéns a todos os advogados, né? E hoje vai receber a homenagem do nosso Legislativo, de todos os vereadores. O presidente da OAB Passo Fundo, Flávio Bevenhu Júnior, fala sobre a importância do reconhecimento do Legislativo e destaca a participação da entidade no município. É uma importância muito grande, né? Porque isso demonstra o reconhecimento que o Legislativo tem por toda a história que a advocacia passo-fundense tem nessa cidade. Eu costumo dizer que não há uma página da história de Passo Fundo que uma advogada ou um advogado não tenha trabalhado de forma efetiva e imprescindível para o seu desenvolvimento. A advocacia tem como base, né, a defesa da cidadania, do Estado Democrático de Direito e da Constituição. E a Ordem, aqui em Passo Fundo, está envolvida em vários conselhos, CONDICA, FECA, Conselho Fiscal da Fundação também. Ele também salientou a posição da OAB Nacional nesse momento do Brasil. Esse é um momento muito delicado, né? E a OAB sempre se mostrará apartidária, né? Desde o seu início até o fim. Por isso, a Ordem fez uma carta dela, né? Redigiu uma carta dela, para que não tenha lado, né? Não demonstre que tem escolha de qualquer lado. A OAB tem que se mostrar neutra, mas sempre defendendo a democracia. Cada advogado e advogada, como cidadão, tem sua postura, tem sua posição, mas a OAB tem feito as suas manifestações muito retilíneas, sempre na defesa da democracia, rechaçando tudo e todos que queiram atentar à democracia. E no próximo bloco você vai saber mais sobre o mês de conscientização dos linfomas. Nós estamos falando do Agosto Verde Claro. Você já ouviu falar na expressão preferência na tramitação das proposições legislativas? Preferência é a prioridade de uma matéria sobre a outra na discussão ou votação. Tem preferência regimental as proposições que disponham sobre a prorrogação de reunião plenária, prorrogação de sessão legislativa, vetos do Poder Executivo, matérias em regime de urgência, orçamento e emenda à lei orgânica. Os vetos e o projeto do orçamento, nas duas últimas reuniões plenárias em que devam ser votados, terão preferência absoluta, podendo a sua apreciação interromper qualquer outra matéria em curso. O substitutivo de comissão terá prioridade sobre a proposição principal e, no caso de mais de um substitutivo, terá preferência o da comissão de mérito. Não havendo prejuízo das preferências regimentais, o plenário poderá conceder prioridade para o exame de qualquer proposição. Quando houver mais de um requerimento de preferência, o presidente deverá decidir sobre a ordem que os mesmos serão submetidos à apreciação do plenário. Com Vidas, um
uma ONG a serviço da conservação da fauna silvestre ameaçada. Através do Primaves, está socialmente integrada à comunidade de Bela Vista e exerce importante papel educacional e socioambiental em âmbito municipal e regional. A Convidas depende dos voluntários que ajudam com a prestação de serviços e das doações de produtos ou valores financeiros. Seja parceiro, associe o nome de sua empresa ao nome da Convidas. Estamos de volta para repercutir a indicação da vereadora Eva Valéria Lorenzato. A parlamentar encaminhou ao Poder Executivo um documento onde sugere a contratação de profissionais da educação física e a destinação de recurso mensal para os grupos do DAT. Eles pagam aluguel para os CTGs, para salões de igrejas, e aí acaba que a grande maioria das pessoas que participam dos grupos são assalariadas, né? E aí tomara alcançar, né, pagar os seus remédios, alimentação, então não tem condições de tirar do seu bolso para ajudar nas despesas ali, especialmente com aluguel. E aí me trouxeram a demanda de que nós dialogássemos com o Executivo no sentido de provocar para que seja destinada uma verba pública municipal para a ajuda dos grupos de idosos, especialmente na questão dos aluguéis. Então, e nós estamos propondo ali que seja em torno de meio salário por grupo, porque são em torno de 50 grupos na nossa cidade e nós estamos falando de mais de 3.000 idosos. Veja a importância que tem, né, o trabalho do DAT. E para além disso também, para a questão financeira, porque essa ajuda ali de até meio salário por grupo, vai poder, né, o grupo vai poder trabalhar na questão do aluguel, de repente pagar um transporte, né, para um bailinho, para um encontro com outro grupo de idosos. São despesas, né, básicas ali para a qualidade de vida deles. E para além disso também, eles ressaltavam a importância de nós garantirmos a contratação de profissionais, especialmente de educação física. Porque, né, o exercício físico, com todos os cuidados, né, que a idade demanda, é muito, muito importante na vida dos idosos. E aí muitos grupos estão sem os professores, né, sem as professoras da educação física, faz muita falta para eles, e nós já estamos indicando então ao Executivo, queremos dialogar com os secretários, né, com o Conselho também do Idoso, estamos também fazendo um pedido de informação referente ao fundo, né, do idoso, para nós sabermos se existem valores alocados, se tem alguma expectativa. Queremos conversar com o Executivo e temos a força aí de mais de 3.000 idosos e para além deles também os familiares e os amigos que querem que os nossos idosos vivam com saúde, alegria e muita disposição. Os meses coloridos foram criados para servir de alerta na prevenção de diferentes doenças. E como estamos no Agosto Verde Claro, vamos trazer as informações desta campanha instituída pela Organização Mundial da Saúde para conscientizar sobre os linfomas. Os linfomas são os tumores que se originam nas ínguas, que são os gânglios linfáticos, popularmente conhecido como ínguas. A exemplo, normalmente, quando a gente tem uma infecção na garganta, a gente pode ter uma íngua aqui, um linfonodo, que é o termo técnico. E esse linfonodo tende a desaparecer após o tratamento da infecção. Já o linfoma é quando um câncer se inicia nos linfonodos, nas ínguas, podendo ser no pescoço, na clavícula, lembrando que a gente tem ínguas por todo o nosso organismo. As células de defesa do nosso organismo, os linfócitos, eles passam por dentro dos gânglios e é nos gânglios que eles sofrem uma mutação. E uma mutação que o sistema imune não consegue combater. Aí então se desenvolvendo o câncer, o linfoma. Nem sempre são nos gânglios que surge o linfoma. Virtualmente, a gente pode ter um linfoma em qualquer parte do organismo. Nós temos basicamente dois tipos de linfoma, que é o linfoma de Hodgkin
e o linfoma de não-Hodgkin. Essa é uma divisão clássica que foi feita nos anos 60 na classificação da Organização da Saúde Mundial. O linfoma de Hodgkin é aquele que se manifesta principalmente nos gânglios. Na verdade, ele sempre se origina nos gânglios. Pode ser um gânglio cervical, um gânglio infraxilar, né? Mas é sempre nos gânglios. E os principais sinais e sintomas, aí, tanto para linfoma de Hodgkin quanto para linfoma não Hodgkin, é perda de peso, febre e suor excessivo, principalmente à noite. Considerando o linfoma de Hodgkin, ele é mais comum em homens e ele tem uma incidência de um pico bimodal que a gente chama. Uma incidência muito importante dos 20 aos 30 anos e depois dos 60 aos 70, 80 anos. De um modo geral, no linfoma de Hodgkin é sim mais comum nos homens, mas isso não se aplica no linfoma não Hodgkin, que é basicamente a incidência é a mesma entre os dois sexos. Quando a gente fala de linfoma não Hodgkin, a gente tem mais divisões ainda. Linfomas muito agressivos, linfomas agressivos e linfomas indolentes. E tem alguns tipos de linfoma que não têm cura, eles têm controle. Via de regra, quanto mais agressivo é um linfoma, maior a chance de cura dessa patologia. E a gente tem os linfomas indolentes, que pode parecer paradoxal, mas que, por exemplo, um linfoma folicular, que é considerado um linfoma indolente, muitas vezes, no momento do diagnóstico, o paciente não tem indicação de tratamento, e sim de apenas acompanhamento. Em algum tempo ele vai precisar de tratamento? Sim, mas ele deve manter o acompanhamento com o hematologista para ver quando que realmente vai ser necessário o tratamento. Quando a gente considera os tumores mais comuns, câncer de próstata, câncer de mama, câncer de pulmão, sim, o linfoma é considerado um tipo de câncer raro e por muitas vezes ser raro, as pessoas não têm conhecimento sobre esse tipo de tumor. E é muito importante, como qualquer outro tipo de câncer, que o diagnóstico seja feito de uma maneira precoce. Além de nunca terem ouvido falar da doença, eu sempre comento com meus pacientes, a grande maioria da população não sabe que existe um médico do sangue, não sabe que existe a especialidade de hematologia, que é o responsável por tratar linfomas, leucemias, dentre outras doenças oncológicas. E o que é muito importante para a população saber é sobre as ínguas, os linfonodos, que é um linfonodo que está crescendo, que é duro, que não tem sinais de inflamação, que não dói, esse pode ser um linfonodo que pode ser um linfonodo de câncer. E é importante que seja consultado o médico. Normalmente é primeiro no médico clínico geral que o paciente vai e o médico clínico geral que encaminha para o hematologista. O tratamento é com quimioterapia, a gente chama de poliquimioterapia, porque não é apenas um medicamento, é uma associação de medicamentos que agem no tumor. O médico hematologista, quando já chega o diagnóstico para ele, ele vai fazer um estadiamento da doença para saber qual a extensão dela no organismo, principalmente com um exame chamado PET-CT. A partir disso e a partir do tipo de linfoma, ele vai decidir qual o melhor tratamento, considerando também a idade do paciente, as comorbidades do paciente, e o tratamento é então a poliquimioterapia. A mais comum que a gente tem, que a gente mais usa, é um ciclo de quimioterapia a cada 21 dias com 5 medicamentos diferentes. E é importante o paciente saber sempre que tipo de medicamento que ele está recebendo por causa dos efeitos adversos. São muito importantes as campanhas, como a campanha Verde Claro, e eu normalmente faço um paralelo com o tabaco, o cigarro e o câncer de pulmão. Já é muito difundido na população que quem fuma tem mais chance de ter câncer de pulmão. Agora o linfoma não. E isso vale muito também que não existe fatores de risco bem concretos
para o aparecimento de um linfoma. A gente sabe que algumas coisas estão relacionadas, exposição a agrotóxico, já ter feito quimioterapia para outro tipo de câncer antes são fatores de risco, mas a gente não tem essa associação clara, por exemplo, como é a do câncer de pulmão. Então, a informação para as pessoas através dos sinais, sintomas do linfoma e com as campanhas de conscientização certamente são muito importantes. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de segunda-feira. Uma ótima noite e um bom início de semana.